sempre com todos os apelidos, né? E eu já fui Tieta, na época da novela, óbvio. Fui Tietê, fui Titanic, fui todas as coisas, menos Tchê. E aí eu sofria, porque ninguém entendia meu nome e tal. Claro que é um nome super feliz, assim. Primeiro que é sabedoria em japonês e é o passarinho, né? E aí, quando eu resolvi cantar, não teve jeito, eu tive que usar, é marketing. Como um brotinho de feijão, foi que um dia eu nasci, despertei, caí no chão. A minha avó foi atriz da TV Tupi, a Vida Alves. Então, eu fui um pouco rodeada por esse ambiente, a gente nasceu no Sumaré. E então minha mãe sempre trabalhou com os bastidores, minha mãe foi a primeira VJ, sabe? Sempre teve esse clima TV e artes, ela é artista plástica. E aí elas incentivavam muito algum tipo de arte, seja lá qual, mas para eu experimentar artes, assim. E aí eu fui sempre experimentando, fiz muito balé, dancei muito. Aí eu cheguei até a fazer um concurso de um teste para fazer uma novela na Manchete, aí passei, fiz um tempo lá na Manchete, foi super esquisito, falei, não quero fazer isso da vida. Eu achei um ambiente pesado, difícil, assim. Tocar é grande, né? Ai, eu não devia estar falando isso, meu Deus, esqueço, tá vendo? Isso eu nunca contei pra ninguém. Tocar é grande. E era uma novela legal, foi um momento que a Manchete resolveu virar mais arte. Só que bem no meio da novela o Adolfo Bloch faleceu e aí mudaram tudo. Enfim, foi uma confusão e no meio dessa confusão liberaram quem quisesse sair e eu saí. E nessa época eu modelava. Com 12 anos eu entrei na Ford, eu já tinha esse tamanho que eu tinha, eu era muito mais magra. Então com 13 eu fui para o Japão. Na volta do Japão eu fiquei com vitiligo. E aí eu falei, não é mais para ser modelo, né? Parece mancha na cara. Porque eu não queria atuar, não queria isso, não queria. Aí eu falei, vou experimentar cantando. Do dia que eu resolvi começar a cantar, que foi no dia que eu estudava no Colégio Objetivo, e eu ganhei o FICO, que é o festival. Desse dia, do FICO, até agora, né, mais de 10 anos, então, assim, foi muito treino até eu acertar as notinhas. Já faz um tempo que eu queria te escrever um som. O passado, acho que eu mesma esqueci o tom. Eu fui morar em Nova York, trabalhei lá com coisas de produção nos bastidores, assim, de shows de música. E já na área, mas sempre atrás, ainda não estava nem um pouco pronta. E cantando, estudando, e cantando num barzinho ou outro, cantando, fazendo evento. E aí eu conheci o Toquinho, né? Isso foi em 2004, tinha um brechó do lado da MTV. E no brechó, que eu não sei por que eu abri um brechó, bistrô, mas eu só abri o brechó mesmo porque eu conheci as duas grandes figuras que mudaram totalmente, assim, o caminho da minha vida, que foi o Toquinho e o Dudu Tsuda. E o Dudu me aflorou o lado autoral e o Toquinho foi meu curso profissionalizante, foi isso. Eu fiquei 2 anos cantando com o Toquinho e nessa época eu estava estudando, que eu realmente falei, se eu não aprender agora eu vou desistir. E aí eu passei, assim, acho que 3 meses, um intensivão de João Gilberto, assim, reproduzindo todas as notinhas, sabe? Treinando, e exatamente após isso eu conheci o Toquinho. Ele estava gravando no estúdio lá perto, no Bebop, e aí ele entrou, e aí fui almoçar, e aí meu garçom contou para ele que eu cantava. E foi bom, porque como eu também resolvi que eu ia cantar direito, eu estava cantando mais baixinho ainda do que eu canto hoje. E ele tinha 2 bandas, uma banda mega feliz, banda festa, com Regra 3, essas músicas todas, e uma banda, um show mais intimista, que eu fazia esse show com ele, que eu entrava no meio, cantava uns contrapontos, umas músicas juntos, depois voltava no final. E o Dudu, a gente montou esse projeto que chamava Cabaré, e era uma coisa bem underground, loucona, assim. E foi apresentar no Vegas, e foram 6 meses de Vegas. Então eu fiquei uma época bipolar, assim, da minha vida, que eu era santinha com o Toquinho, e a loucona, na Augusta. Nossa, eu já fiz, juro, desde cantar na Câmara dos Deputados até churrascaria. Aí eu comecei a fazer jingles também, e comecei a entrar no mundo da publicidade. E aí fechei o brechó e resolvi que eu realmente ia viver
da minha voz, não só da música, mas da minha voz a qualquer custo, assim. E pelo visto vou te inserir na minha paisagem e você vai me ensinar as suas verdades. No geral, eu percebi que a minha voz funcionava melhor mais no sussurro e no quase falado do que no impostado. Então eu prefiro fazer uma coisa mais docinha, assim, me encanta mais, sabe? Mas disso até o disco teve um processo, porque na verdade eu tive uma coisinha de saúde, aí eu voltei para casa da minha mãe e aí eu não pude fazer nada, assim, eu fiquei tomando remedinho lá, indo no acupunturista e eu fiquei 6 meses, tipo, bichinho, assim. E isso me fez voltar, assim, para acho que para o mais íntimo mesmo, e foi aí que eu soltei as amarras e foi aí que eu comecei a compor. E vieram as músicas e eu comecei a gostar das músicas, porque talvez se essas mesmas músicas tivessem vindo antes, eu ia achar uma porcaria, porque elas são simples demais. O simples é mais rico, e dentro da minha composição, que os acordes são todos naturais. Cada música tem 3 a 4 acordes, não tem mais do que isso, porque eu não sou musicista. Eu aprendi a tocar para compor as músicas do disco. Se eu colocar um super cara tocando violão e fazendo 1000 acordes, destoa da letra e da intenção assim. E aí ia ficando cafona. Então, isso foi uma sacada que o Plínio Profeta, o produtor do disco, me ajudou a ter fortemente, assim, de falar, não, vamos encarar isso vai ser o mais legal. Ele mandou ir para casa estudar, ele falou, você não sabe tocar? Então vai para casa, estuda, volta, daqui a 4 meses a gente grava o disco. E foi tudo muito rápido, eu conheci o Plínio em abril, aí passaram esses 4 meses que eu fiquei todos os dias em casa, passando todas as músicas. Aí eu aprendi também a tocar um pouco de piano, autodidata, eu não sou pianista, eu não sou instrumentista. Mas eu consegui, da minha maneira simples de tocar, expressar a mesma coisa caminhando junto com a minha maneira simples de cantar, que condiz muito com as letras, que são muito claras e narrativas, assim. Quando o disco ficou pronto, no fim do ano passado, que eu olhei para ele e falei, gente, eu passei anos bipolar, né? Tendo 2 personagens e nenhuma das 2 era eu, porque a Santa não era eu e a loucona da Augusta também não era eu. E agora eu vou abrir o mais íntimo meu e vou colocar num disco com essas músicas tão autobiográficas, porque quem me conhece sabe até para quem é cada música. Mas aí eu falei, era isso que eu procurei, então realmente eu consegui o resultado dessa procura, assim. Plantei no jardim um sonho bom, mostrei meus... Foi demais, e ainda chamei a Rita Weiner para fazer o desenho, que é uma pessoa que eu sempre fui muito fã, assim. E aí ela escutou o disco e ela conseguiu entender direitinho o que eu queria. Ela fez um desenho simples também, e preto e branco, e doce, delicado. E aí foi assim uma explosão de felicidade o processo inteiro. Acho que não podia ter sido melhor. Eu tenho uma preferida que é a Chá Verde. A Chá Verde é uma que fala, eu tentei evitar, liguei a TV, deitei no sofá, desde que haja tempo pra sonhar. E assuntos pra desenvolver, não é muito fácil desligar. Eu acho que eu falei tanto que o meu disco era meu primeiro filho, meu primeiro filho, meu primeiro filho, meu primeiro filho, que eu chamei. Em seguida eu engravidei. E tô felicíssima, agora realmente vai vir o primeiro filho aí. Feliz